o textuário fala assim: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. A verdade prática fala: o quarto mandamento envolve os aspectos espiritual e social, diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e ao mesmo tempo com o próximo, né? Percebemos aqui como Deus ele começa a aperfeiçoar, né? Porque ele viu que a lei que ele instituiu, né, que ele instaurou pelo seu próprio poder, não estava funcionando devido à desobediência do homem à sua palavra, né, à sua aliança. Eu vou trazer aqui alguns aspectos que a lição apresenta e vou tentar passar para vocês mais ou menos o que é que Deus propõe através dessa lição. No tópico da introdução, ela fala o seguinte: as controvérsias desse mandamento giram em torno da interpretação. Temos aqui a relação trabalho-repouso e ao mesmo tempo relacionamento de Deus com Israel. Então, para quem era válido o sábado? Para toda a criação humana. Desta feita aqui, Deus estava mostrando para o povo de Israel, naquela dispensação, a necessidade de um dia de repouso após 6 jornadas de trabalho. É universal, mas o sábado é um presente de Deus para Israel. O mandamento de santificar o sábado é mais bem compreendido quando se conhece o propósito pelo qual ele foi dado. Amém? Então, o propósito está justamente no tópico 2, onde eu vou citar agora, onde Deus fala assim: Deus concluiu a criação no dia 7º. Deus completou a sua obra da criação. No 7º dia, descansou. Ou seja, cessou. É o significado do verbo hebraico usado aqui, sabat. Cessar, desistir, descansar. Então, logo quando ele concluiu de realizar todas as coisas, ele tirou aquele momento para mostrar à humanidade que aquele momento é o momento de o homem refletir, né, a criação do Todo-Poderoso. Então não é que Deus se cansou, ele parou ali para trazer um exemplo para nós que nós somos humanos e para isso temos que trabalhar, descansar e ter um momento de reflexão, um momento de comunhão com Ele, como diz o tópico 2. Tem um momento de adoração a Ele, de reconhecer que Ele é o Senhor em nossas vidas, né? E que nós sem Ele nada somos. Vejamos então o que nos diz o tópico 2, em parte B, fala assim: não era mandamento. O 7º dia da criação não era mandamento, mas revela a necessidade natural do descanso de toda a natureza. O repouso noturno de cada dia não é suficiente para isto. Deus abençoou e santificou esse dia não somente para comemorar a obra da criação, mas para que neste dia todos cessem o trabalho, assim como descansem física e mentalmente para oferecer o seu culto de adoração a Deus. Foi como eu acabei de dizer, né? O homem sem Deus, ele não desenvolve, ele não prospera, né, a sua caminhada, porque Deus é o oxigênio da vida do homem. Então, quando o homem se afasta de Deus, que o homem se introduz no pecado,
ele está faltando algo nele. Porque o fogo de vida que Deus soprou na narina do homem, o seu espírito, o fogo de vida, isso é que faz o homem funcionar perfeitamente. E a partir do momento que ele se afasta de Deus, ele deixou de ter comunhão com Deus, ele deixou de fluir, ele deixou de progredir. Então é por isso que Deus, o homem depende 100% de Deus. Quando ele está afastado de Deus, ele está correndo perigo. Tá certo assim? Então aqui fala o seguinte: o sábado legal. O sábado legal é o 7º dia da semana no calendário judaico, marcado para repouso e adoração. Foi introduzido no mundo pela lei. É o sábado legal dado aos israelitas no Sinai. Nenhum outro povo na história recebeu ordem para guardar esse dia. É exclusividade de Israel. O sábado é a circuncisão. E a circuncisão são sinais distintivos do povo judeu ao longo dos séculos. Tá bom? Mais na frente nós vemos, através da cruz do Calvário, Jesus se revelando à humanidade, né, com um novo pacto, com a nova aliança, com um novo concerto, né? Ele se fez uma oblação por nós, ele se sacrificou em nosso lugar, em um plano mais perfeito, mostrando assim, cumprindo assim toda a lei, e mostrando que ele é o melhor pacto, é a melhor aliança, é o melhor sacrifício de uma vez por todas para nós. Pode ficar no nome do Senhor. Então, ainda no tópico, dando continuidade, aqui no tópico 5, parte B, fala assim: Jesus é o Senhor do sábado. O sábado veio de Deus e somente Ele tem a autoridade sobre essa instituição. Então, não há outro no universo investido de tamanha autoridade senão o Filho de Deus. A expressão o Filho do Homem, no singular, é título messiânico, não é usual ou comum a outras pessoas. Está claro que Jesus se referia a Ele próprio, ou seja, a Ele mesmo. Jesus disse que os seres humanos não foram criados para observar o sábado, mas que o sábado foi criado para benefício deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que Ele é o melhor plano, né? Ele é a obra perfeita na cruz do Calvário. Então Ele veio cumprir, como eu bem disse anteriormente, veio cumprir toda a lei, né? E a Bíblia fala que ninguém conheceu o pecado senão pela lei. E Cristo se fazendo pecado por nós em um plano perfeito, né? Um plano glorioso, Ele cumpriu e aperfeiçoou em um sacrifício vivo na cruz do Calvário, né? E mostrou para nós que a nossa relação com Ele é a nossa adoração. Nós apresentamos nossos corpos irrepreensíveis diante dEle e adoramos a Ele em espírito e em verdade, porque a obra dEle concluiu, né? Finalizou todo o contexto de sacrifício que pudesse ser feito para aperfeiçoar o homem, para aproximar o homem de Deus, foi justamente na cruz do Calvário. Então é aí onde Ele conclui. O que Ele quer que nós apresentemos a Ele é a adoração como forma de gratidão por tudo aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. Eu queria concluir aqui com um forte abraço a todos os irmãos da Igreja de Centenário e convidando aí todos os jovens, né, todos os senhores, para a escola dominical que dar-se-á agora no próximo dia 8. Um abraço para todos, fique com Deus e olhe por esse vídeo serve, irmão Abimael. Deus abençoe a todos.
Amém? Está aí o nosso professor Abimael, professor da classe dos jovens. Graças a Deus pela essa palavra que o nosso querido e amado irmão trouxera aos nossos corações e a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. No próximo programa queremos contar com a presença do diácono Idelbrando e professor também da classe dos jovens. Então, Deus abençoe o professor Abimael. Até o próximo programa, em nome de Jesus, se Deus quiser. Fica com Deus. Amém.